de um corpo cheio de saúde. Não é verdade? Jesus, quando veio nessa terra, ele, para se manifestar, para manifestar o propósito de Deus, ele se fez carne, né? Então, a gente, para manifestar a presença de Deus, a glória de Deus, a gente precisa desse corpo. Aqui nessa terra, a gente precisa desse corpo físico. Então, a resposta é que Deus se preocupa com isso, e a gente vai estar lendo alguns textos bíblicos também, né, sobre o que a gente vê na luz da palavra de Deus, né, como Deus, ele mostra para a gente, ele está interessado nesse cuidado, e aí juntando com a ciência, né, porque a palavra é acima da ciência, mas muitas coisas hoje que a ciência fala, já está lá na palavra, e é isso que a gente vai estar conversando. Então, queria que vocês anotassem aí, ou acompanhassem comigo, tá? 1 Tessalonicense, carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, um versículo muito conhecido, que aqui a gente vê sobre como somos formados, né? Um entendimento também de como somos formados, somos um ser integral. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é do desejo do Senhor que a gente tenha uma santificação plena, né? Que a gente seja pleno em todas as áreas. E eu vejo que há uma integridade aqui, uma integralidade aqui, porque a gente não é só espírito, a gente não é só alma e a gente não é só corpo físico. A gente separa para a gente poder estudar e entender muito bem, né? As emoções, a mente, a área espiritual, né? O corpo físico, mas, na verdade, um influencia muito o outro ali. Como eu estava falando com vocês de como que a gente manifesta o propósito de Deus. Como é que você tem manifestado o propósito de Deus? Você acha que se você tiver com mais saúde ou menos saúde, como é que vai ser isso? É muito melhor quando a gente está com mais saúde, não é verdade? Como é que a gente, uma pessoa que está doente ou muito debilitado, dependendo ali da debilidade, né, vai ter dificuldades. Ok? Amém? Estão conseguindo me ouvir bem, Paula? Então, né? Eu estou ouvindo direitinho. Amém. Boa noite com Jesus, paz e graça. Olha lá, o pessoal. Paz, amém. Ah, tá todo mundo mandando joia. É que essas modalidades online eu não estou muito acostumada. Gente, se vocês puderem ligar a câmera, é melhor também para a pastora Rebeca poder interagir mais com vocês, tá? Não deixa a câmera desligada, não. Liguem. Eu agradeço, mas fiquem à vontade, tá? Estou vendo já uns rostinhos aqui, dá para... Eu peço desculpa, mas eu estou trabalhando. Eu ouço, tá bom? Tá, joia. Fiquem à vontade. Estou vendo duas aqui já... Vendo um rosto diferente. Amém. Então, a gente vai... Vamos abrir, eu quero que vocês abram lá também, agora na carta de 1 Coríntios, onde a gente vai ver 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler esses dois versículos aqui. E aqui Paulo está trazendo de que o corpo físico é templo do Espírito Santo. Né? Como é que a gente tem cuidado desse templo? Como é que a gente tem feito aí? Como é que tem sido esse cuidado? Vamos lá, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Você tem glorificado ao Senhor com seu corpo físico? Amém? Antes do versículo 19, uns versículos antes, ele fala muito ali sobre os pecados, né, ali da carne e tudo, mas eu tenho um entendimento que isso não aplica, esse templo do Espírito Santo, essa santificação, santificar o nosso corpo, não é simplesmente estar longe da imoralidade sexual, né, como ele fala nos versículos anteriores aí, mas glorificar ao Senhor com o nosso corpo físico, se
dá também ao cuidado, como que a gente tem cuidado, o que a gente tem feito com o nosso corpo, o que a gente tem alimentado, coisa física mesmo, o que a gente tem colocado aí dentro, né, daí da boca, no estômago, o que a gente tem comido, o que a gente tem consumido, o que a gente tem feito, quais têm sido as nossas escolhas, não somente para hoje, mas para o dia de amanhã também, e não só por nós, mas também para os nossos filhos. Tem uma frase que eu gosto muito de um pastor brasileiro que escreveu até esse livro aqui, ó, Luciano Subirá, tá? O cuidado do corpo, sabedoria bíblica aí para esse entendimento, é um livro muito bom. E olha a frase que ele fala, é uma frase assim, que eu uso até aqui nas minhas consultas com meus pacientes. Eu queria estar lendo com vocês, olha o que ele fala aqui, ó. E às vezes a gente pensa, né, dentro mentalidade também de muitos brasileiros é que, às vezes, de cuidar do corpo é algo errado, que não é importante, que não é, é de último lugar, não, eu posso dormir de qualquer jeito, eu posso comer de qualquer jeito, eu posso deixar para amanhã, deixar para o ano que vem, deixar para segunda-feira, né, começar a segunda-feira, e não dá tanta essa importância, mas quando a gente cuida do nosso corpo, olha o que o pastor Luciano Subirá fala, que o cuidar do corpo, ele é um exercício de amor próprio, mas não se trata necessariamente de um ato egoísta, porque antes é um comportamento sábio que, além de garantir melhor qualidade de vida, também nos permite servir melhor a Deus e as pessoas. Ou seja, aquilo que eu falei no começo, manifestar o propósito de Deus nessa terra, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus determinou para a gente viver nessa terra, a gente precisa de um corpo cheio de saúde. Amém? Glória a Deus. Então, como é que você tem aí cuidado? Glória a Deus. Como é que você tem, o que você tem planejado aí para o futuro? Para 2026 e para sua família também, para servir melhor a família. Hoje eu atendi uma paciente que falou assim, ela falou assim, não, doutora, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de hábitos, porque eu estou pensando no meu filho. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho. O filhinho dela tem 3 aninhos, 3 ou 4 aninhos, e aquilo é verdade, começa na gente, né? E os filhos veem isso na gente. Lá em casa, o Benjamin, meu menino de 7 anos, ele fala assim, não pode comer porcaria dia de semana, porcaria é só dia de viagem, que aí quando a gente viaja, a gente libera umas coisinhas ou outras, porque ele já tem esse entendimento, né? Ele chama porcaria. Eu não sei nem como é que seria para os portugueses aí, por que seriam essas porcarias? Seriam esses lanches, biscoitos recheados, né? E ele brinca falando assim, porcaria só quando a gente viaja, durante a viagem, né, Paulo? Né, pastora Paulo? Verdade. A gente tem que ter um equilíbrio, ainda mais porque é criança, mas como é que a gente tem sido esse exemplo dentro da nossa casa em relação a isso também? Eles aprenderem desde pequenininhos. Então, eu queria trazer para vocês 3 conselhos, tá? Do que a ciência fala e o que a palavra de Deus também nos mostra, se a gente quer saúde hoje, se a gente quer saúde amanhã e os anos que vão vir. Então, são 3 pilares muito importantes, eu poderia abordar com vocês muitos pilares, a ciência fala também sobre a espiritualidade, da importância da espiritualidade, e eu tenho a oportunidade de compartilhar com meus pacientes também, o ato da gente chorar, a ciência já se rendeu isso, a oração, que é a meditação, a gente libera ali hormônios, bem-estar, aquieta a alma, a ansiedade diminui, né? Existe os pilares de socializar, de ter bons amigos, de viver em comunhão na família, isso é maravilhoso, isso traz saúde também. Mas eu queria focar em 3 princípios, em 3 conselhos, ali, à luz da palavra, e o que a ciência também fala. O primeiro, o que vocês acham que eu vou falar com vocês? O que vocês acham? Vou falar de 3, precisamente. O que vocês acham que eu vou começar abordando aí? Se alguém quiser A falar. fé. Oi? A fé. A fé? Alguém mais? Mais difícil, hein? São 3 pilares, assim.
A fé seria, né, algo da questão espiritual. É o mais Domínio importante. próprio. Seria o mais importante, mas assim... E domínio próprio. Alimentação. Alimentação. Será que é o primeiro que eu vou falar? Educação alimentar. Olha o Joseval pegando Vamos colinho. lá. O primeiro pilar... Oi, quem falou aí? A Sono, saúde emocional. Quem falou sono? dormir bem. Ah, pastora Rivânia. Pastora Rivânia falou do primeiro pilar que eu vou estar falando, é sobre o descanso. Descanso. Anota aí, então, quem está anotando. Então, o primeiro pilar, gente. Tudo que foi falado aí sobre a questão espiritual, fé, domínio próprio, isso é um cuidado espiritual que aqui também vai, com certeza, impactar. O espiritual mais importante é um pilar muito importante, tá? O meditar, orar, fortalecer, andar em espírito é o mais importante. Mas trazendo para o corpo físico, o primeiro pilar que eu queria conversar com vocês não é sobre a comida, é sobre o descanso, é sobre o sono. Agora, será que Deus, na palavra a gente vê isso? Sobre a importância do descanso, né? Deus criou lá o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Claro, Deus não se cansa no sentido humano, né? Ele contemplou. Mas eu penso, queridos, que ele deixou essa base para a gente ter um entendimento de da importância de descansar, de ter um tempo de descanso. E no dia a dia é o sono, né? O descanso pode ser um passeio com a família na semana, pode ser uma viagem, né? Um passeio na praça, um passeio, uma viagem um fim de semana, a cada 2 meses, né? Isso é questão familiar, mas o sono é o diário, é todo dia. A gente precisa dormir bem. Se a gente quer mais saúde, se a gente quer cuidar da alimentação, primeiro começa no sono. Se a gente quer ter melhores escolhas no prato do que comer, primeiro é o sono que a gente tem que melhorar. O trabalho é bênção. A gente tem vários versículos bíblicos. Olha só aqui que fala. Em 2 Tessalonicenses, Paulo falando. Olha que forte, como o trabalho é importante. 2 Tessalonicenses 3, na parte B do versículo 10, diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. No Salmo 128 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, o trabalho é bênção, a gente precisa trabalhar. Mas o descanso e o sono é fundamental, é importante, para a gente poder até trabalhar melhor, para a gente render melhor, para a gente ter mais disposição. O que acontece quando a gente não dorme bem? A ciência mostra. A privação de sono, ela eleva altas alterações devido a alterações hormonais. Então, quando a gente não dorme bem, eu estou falando não muito de quantidade de tempo. Se você está anotando aí, de quantidade de tempo, um sono ideal seria, para um adulto, de 7 a 9 horas de quantidade. Mas o mais importante seria avaliar a qualidade. Porque, por exemplo, se uma pessoa dormir meia-noite e acordar às 8 horas da manhã, ela dormiu a quantidade, ok, recomendada pela ciência. Mas será que foi com qualidade? E aí eu falo para vocês que não. Porque nas primeiras horários ali da noite, do sono, que geralmente ele ocorre ali de 9h30, 10h30 da noite, a gente já começa a liberar hormônios fundamentais para melhorar a saúde, para a gente ter um sono de qualidade. Depois de meia-noite, a partir de meia-noite, a gente, por mais que a gente durma 8 horas,
9 horas, a qualidade não fica ideal, porque perde-se um pouco dessa liberação hormonal e altera os hormônios, e vai alterar a saúde, por exemplo. Vocês sabiam que quando a gente não dorme bem, um hormônio que fica alto é chamado de hormônio do cortisol. O cortisol é o hormônio popularmente conhecido como hormônio do estresse. Então, quando a gente não dorme bem, a gente fica estressado. É ou não é? Privação de sono leva a estresse crônico. Porque o cortisol, hormônio é bênção de Deus, Deus que fez, Deus que colocou tudo funcionando ali no lugar, são mensageiros os hormônios para cumprir determinada função. Mas se ele está ou muito alto ou muito baixo, vai dar ruim, vai dar problema. E aí o cortisol aumentado, qual o problema que vai gerar? O cortisol é um hormônio, uma bênção de Deus para deixar a gente levantar de manhã. Então, ele tem que estar mais alto é de manhã. À noite, se a gente estimular ele por isso aqui, ó, né, celular, fonte de luz, o que seja ali, festas, né, enfim, estimular a estar acordado, ele vai ficar mais alto, porque para a gente continuar acordado, a gente precisa do cortisol. E qual é o ruim de ter um cortisol alto? Além de estar mais estressado, ele favorece no acúmulo de gordura corporal, principalmente na região onde todos nós não queremos, que é na região abdominal. Tá? Então, anota aí, cortisol alto é igual estar mais estressado, estar mais indisposto e acúmulo ainda de gordura corporal. Outros hormônios que alteram muito são hormônios contrarreguladores da saciedade. O que seria isso? O hormônio da grelina. Grelina é o hormônio da fome. Então, o hormônio da fome fica mais alto, então a gente vai sentir mais fome. E não só isso, insulina, que é um outro hormônio aí também que ajuda no acúmulo de gordura corporal, que ajuda também na questão do apetite, e além de redução do hormônio da leptina. O hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, além de aumentar o hormônio do estresse, que é o cortisol, além de aumentar insulina e grelina, que favorece ter mais fome e também insulina mais acúmulo de gordura corporal, eu ainda reduzo a leptina, que é o hormônio da saciedade. Estão entendendo como é que é importante descansar? E não só isso, a gente diminui neurotransmissores importantíssimos para bem-estar, que é dopamina e serotonina, que são 2 neurotransmissores da disposição, da alegria, de estar de bem com a vida, de estar sorrindo à toa. Né? Então, assim, dormir faz bem, ajuda muito na questão, faz regeneração ali do cérebro, ajudando no foco, na concentração. Quem aqui nunca teve uma noite mal dormida porque precisou estudar para uma prova, não sei, na época de escola, na época de um curso, na época de uma faculdade, e na hora da prova, na verdade, viu que não foi tão bem, porque dormiu mal, na verdade, porque reduz a concentração, o raciocínio. Então, dormir bem gera aí uma qualidade de vida hoje e futuramente. Então, famílias que têm filhos pequenos, quanto mais cedo você introduzir esse hábito, gerar isso. A noite foi feita para dormir, a gente não foi feito para trabalhar à noite, tá? Claro, dentro da realidade de cada um, é que eu converso muito com meus pacientes. Tem gente que precisa trabalhar à noite, não sei se aqui alguém trabalha à noite, faz plantão, alguma coisa assim? Sim, o Antônio, inclusive, colocou aqui, porque ele é Uber, e muitas vezes o melhor horário é a da madrugada, né? Uhum. Então, ele perguntou como é que faz para descansar. Como é que faz? É verdade. E aí tem que ver qual é essa rotina, de quantas vezes na semana, tá, Antônio? Assim, já respondendo isso para ele, eu falo com meus pacientes o seguinte, é que eu falo para vocês também hoje aqui. Tem o ideal
e tem a realidade nossa, a realidade de família, a realidade de trabalho. Às vezes uma mãe que está com um bebezinho pequeno, como é que vai fazer? Né? Então, assim, do ideal, traz para a sua realidade, mas seja intencional. Se você não trabalha de segunda a segunda de madrugada, vai ter alguns dias da semana ali que você consegue dormir mais cedo. A longo prazo, essas pessoas que trabalham muito à noite, de madrugada, os médicos, por exemplo, que são plantonistas, que ficam plantão e mais plantão noturno, com o tempo, o ciclo circadiano, que é isso da gente levantar, o cortisol aumenta, a gente faz as coisas, à noite o cortisol diminui, começa a liberar um hormônio que chama melatonina, para induzir o sono e manter o sono legal. Com o tempo, essas pessoas que precisam por conta do trabalho, às vezes esse ciclo circadiano começa a alterar, e às vezes o Antônio pode até, depois, né, no final, às vezes, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, para avaliar se não tem já essa alteração, porque aí, às vezes, no dia que é para ele conseguir dormir mais cedo, ele tem dificuldade, por conta dessa alteração do ciclo circadiano. Entenderam isso? Então, assim, é isso muito individualizado, teria que avaliar o que a gente pode fazer para ajudá-lo melhor. Tá, Antônio? Mas geralmente, assim, traga para a sua realidade. E para cada um de vocês que estão me escutando, assim, que às vezes tem, né, às vezes um evento na igreja, uma reunião, né, que ficou até mais tarde, mas os outros dias, né? Os outros dias, como é que está sendo? Às vezes é aquele dia que dá para você dormir mais cedo e a gente, às vezes, acaba inventando alguma coisa, né? E vamos tomar cuidado com isso. O Senhor quer que a gente se cuide. A gente Ele quer que a gente tenha mais saúde. Então, o sono é muito importante, tá? E a gente passar isso para os nossos filhos, passar a família toda, né? É um conjunto ali, o marido ajudando a esposa ajudando o marido, tá? Eu queria desafiar vocês, então, nesse primeiro pilar, a cuidar do sono, do descanso, dentro da realidade de cada um de vocês, da individualidade, né, de cada um de vocês, mas sejam intencionais, com propósito. Hoje eu posso dormir mais cedo, né? Hoje não tem um evento, hoje eu não trabalho à noite. Amém? E aí o segundo pilar que eu queria estar conversando com vocês, alguém falou aí que é o alimento. O alimento. Deus fez o alimento com duas finalidades. Qual é a finalidade do alimento que Deus fez? Nutrir. Nutrir. Verdade. Sem alimento, a gente não tem energia, né? Não tem funcionamento. A gente, quando vai cair de jejum, né, muito tempo, às vezes dá até aquela tonteira, né? Alguém já deve ter tido essa experiência aí, né? Quem não? Então, o alimento precisa para nutrir, para a gente ter raciocínio. Mas qual seria a segunda finalidade do alimento? E aí? Deus fez também, para esse propósito. Vocês já pararam para pensar que quando Deus criou ali todas, vamos lá no Éden, né? Ele criou ali as frutas, criou tudo, né? Cada uma com uma cor, cada uma com sabor. Ele não criou um único alimento. Ele não criou um único fruto ali com o mesmo gosto, porque se fosse só para nutrir, vamos pensar assim, ele teria criado um tipo de alimento, a gente não ia ter nem, às vezes, nem problemas, né? Para sobreviver. Para quê? Sobreviver. Sobreviver, isso, para nutrir. Mas Eu sabe acho qual? que prazer. Prazer. Isso, é exatamente isso. É o prazer. Porque a gente vê a diversidade das coisas, velhinha, a gente vê as diversidades, né, das frutas, dos alimentos que o Senhor fez. Deus é tão bom, tão maravilhoso. Gente, a banana não tem o mesmo sabor do mamão, né? A uva não é igual. Então, é para nos dar prazer. Tem gente que vai gostar da banana, tem gente que vai gostar mais do mamão, tem gente que vai gostar mais da pera, da maçã. Então,
a finalidade, o propósito do Senhor ao criar o alimento são para duas coisas. A primeira, para nos sustentar, para nos nutrir, para a sobrevivência, o irmão falou aí também. E o segundo, como a pastora Paula falou, é para prazer, para alegria. Por isso, quando tem festa, o que a gente faz, gente? Quando a gente está feliz, a gente come. Eu vi um vídeo da pastora Paula e vocês tiveram um momento de comunhão, né? De gratidão, não é isso? E eu vi lá uma mesa bonita, né? De comunhão ali, porque é alegria, é prazeroso comer. E aí, trazendo para o cuidado do corpo, eu penso que a segunda finalidade do alimento, que é gerar o prazer, que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque se a gente for comer, se a gente comer somente para sobreviver, para dar energia, a gente não teria problema tanto com o alimento. Então, a gente tem que ter cuidado com o prazer que o alimento traz. E aí não tem como não falar desse prazer que o alimento faz e não falar de domínio próprio. Como é que está aí? Será que a comida tem dominado a gente? Né? O Senhor quer que nada nos domine. A gente tem o Espírito Santo de Deus. Domínio próprio. Como é que tem sido as nossas escolhas aí diante de tantas opções? Né? Diante aí, não sei, em Portugal usa muito fast food, que aqui no Brasil é muito, né? McDonald's. O pessoal dando joia. Gente. É difícil, né? Aqui também. Aí também, né? Minha maior dificuldade é o gelado, que é o sorvete. Eu amo. Sorvete. Vamos abrir aí. Qual é a dificuldade? Qual é o meu é o brownie. Eu gosto, assim, dos doces. Eu gosto de brownie. Não sei se aí é brownie. Mas aqui o que é pior aqui é a gastronomia, que é muito forte. Né? Pastel de Belém, pastel de nata. Pastel de nata. Maravilhoso. Assim, torta de amêndoa. Ele tá falando isso, ele faz uma maravilhosa. Chocolate sempre. O café também. Eu no Brasil eu quase não tomo café. Depois que eu vim parar aqui em Portugal, eu passei a tomar 4, 5 xícaras de café. Fui tirar a minha pressão no médico, estava 15/9. Nunca tive essa pressão na minha vida. Era 11/7, 11/8, está 15/9. O que eu acho engraçado é brasileiros dizer que o café português é melhor do que o do Brasil, se o Brasil é terra de café. Mas eu acho. O café daí é melhor? Daí é melhor? Daqui de Portugal eu acho. Um dia eu vou ter a oportunidade de experimentar, se Deus permitir. Se Deus quiser. Mas, então, assim, o alimento, então, a gente precisa lembrar, como ele traz o prazer para a gente precisa ter o domínio próprio, tem que estar alinhado, tá? Claro que também isso é algo muito individualizado. Amém, queridos? Assim, tem algumas dificuldades que às vezes a gente precisa olhar, individualizar, às vezes existem medicamentos que ajudam pacientes, tá? Hoje a obesidade é uma doença crônica e hoje a gente tem medicamentos que tratam isso. Então, o que significa que a pessoa que está no sobrepeso, uma obesidade, ela não tenha domínio próprio. Amém? Em nome de Jesus, não interpretem dessa maneira, mas a gente tem que lembrar que o domínio próprio precisa estar avivado dentro de nós, para a gente fazer melhores escolhas, amém? Mas que existe uma doença que a gente precisa olhar na individualização de cada um, e se precisar, a gente usar o medicamento, amém? Então, o alimento, vamos lá, qual é o pior alimento que vocês acham? Por que eu falei do brownie, né? Eu gosto de outros doces também, cheesecake, mas por que o brownie é tão maravilhoso? O sorvete também. Por que o helado, né? Helado é tão maravilhoso. É gelado, doutora, é gelado. É que é gelado mesmo, né? Helado é em espanhol, né, pastora Rivana? Helado. Sim, aqui é helado. Com açúcar, com chocolate.
tem a ver com o açúcar ou com o chocolate? Oi? Desculpa? Fez a questão que porque é que falou na questão do brownie? Tem a ver com o açúcar ou o chocolate? Tem a ver com as calorias, Calorias. Ou o chocolate Diga. não tem algum componente, corrija-me, porque em termos médicos não posso deixar a dizer alguma coisa que não seja correto, mas tem algum componente, digamos assim, que quimicamente possa ativar no nosso cérebro um vício, uma determinada compulsão. Eu sei que o chocolate tem esses componentes e que, de facto, bem como outros alimentos, bebidas, isso são perguntas mais à frente, que geram compulsões e vícios. Exatamente. Porque no chocolate, no brownie, no sorvete, a gente tem duas substâncias que geram vícios, que é, primeiro, o açúcar e, segundo, a gordura. Quem tem filhos e que já passou pela introdução alimentar das crianças, vai entender que quando eu falar que se a gente der uma fruta para a criança, às vezes a criança não vai gostar daquela fruta. A gente não deve desistir, a gente deve mudar a forma de ingerir esse alimento. Essa é a recomendação também. Só que se a gente der um chocolate para a criança, vocês podem ter certeza que a gente não vai precisar dar de outra forma, porque ela vai aceitar muito bem, mesmo que ela nunca tenha comido. Porque o açúcar e a gordura, além deles serem muito... Eu vi alguma coisa aí de chocolate? É chocolate! Tá escondendo aí, né? Joseval. Mas então, os alimentos, tanto o açúcar e a gordura, eles causam essa dependência mesmo, eles são mais palatáveis. Ninguém é forçado a comer esses tipos de alimento. Por isso que eu dei o exemplo da criança que está recebendo ali os alimentos. Aqui no Brasil, a gente tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acredito que em Portugal também, porque muitas coisas começam aí também, que antes dos 2 anos de idade, não oferecer qualquer fonte de açúcar para a criança. Ela vai consumir pela fruta, mas açúcar não, nem melzinho, não oferecer. Por já gerar esse vício, o açúcar, tem um estudo que mostra que o açúcar, a nível do sistema nervoso central, ele gera uma dependência, uma ação de querer mais e mais e mais, semelhante às drogas, como cocaína. Isso é muito sério. Qual que é a diferença, por exemplo, ele mostrou ali um chocolate, não deu para ver muito, mas, por exemplo, qual que é a diferença de um chocolate ao leite para um chocolate amargo, 70% mais? Alguém pode me dizer o que acha? O amargo é mais saudável, né? É menos gordura, mais cacau. E açúcar. Tem menos açúcar, tá? A questão não é nem assim, porque um não engorda, porque às vezes tem gente que tem esse entendimento. Não é que não engorde, ele só não gera mais vontade de comer porque tem menos açúcar e tem mais o cacau. Então, o açúcar é aquilo assim que a gente tem que reduzir o máximo possível. Se a gente quer mais saúde hoje, se a gente quer mais saúde amanhã, para os próximos anos que vão vir, a gente precisa ter esse entendimento. O envelhecimento tem muito a ver também com excesso de açúcar, e aí a gente abre também para muitas doenças, diabetes, hipertensão arterial, excesso de gordura, porque vai aumentando o peso também. Então, se a gente tem fatores de riscos, que eu chamo que são fatores de riscos imutáveis, que são aqueles que são herdados pela família. Às vezes a gente tem um pai, uma mãe que tem diabetes e hipertensão. Não tem como a gente mudar, mas existem fatores de riscos que são os mutáveis, que estão nas escolhas que a gente faz. Então, Deus fez aí a diversidade dos alimentos para nos dar prazer, para nos dar o alimento da energia, sobrevivência, e o Senhor também nos deu sabedoria para escolher.
Amém? Alguém levantou a mão. Pode Foi falar. eu, pastora. Ô, Falar, pastora, querido. eu, há 5 meses atrás, eu fui ao médico e foi constatado que eu estava com muita, como é que fala? Minha gordura estava muito alta. E aí eu comia muito fast food, doce, eu sou viciado de doce, chocolate, essas coisas, que aqui em Portugal é muito acessível a isso. Você vai em um Sim. mercado, é tudo barato, e graças a Deus eu fui mês passado na médica de novo, fiz o retorno, e graças a Deus meu colesterol, graças a Deus, é tudo normal, o açúcar normal, e ultimamente eu tô tomando tudo sem açúcar, café sem açúcar, tudo sem açúcar, porque aqui se você deixar Portugal, você acaba virando diabético. Infelizmente, eu perdi meu avô por causa de diabetes. É. Esses dias meu pai teve princípio de infarto. E, tipo assim, na minha família tem muito problema de coração. Então, infelizmente, a gente tem que estar mudando isso. E graças a Deus, eu estou tendo uma alimentação mais balanceada. E tudo isso, graças a Deus, porque meu trabalho, doutora, é um trabalho muito excessivo. Muito trabalho, muita entrega, muito estresse. Eu conduzo o dia todo. Então, a gente tem que estar, pelo menos, fazendo uma parte da nossa saúde, né? Eu estou tentando ver se eu consigo entrar na academia para tentar tá administrando esse tempo também, cuidando do corpo, porque eu carrego muito peso, é muito trabalho, conduzo todos os dias, ando sentado há muito tempo. Então, tudo isso está acabando com a minha vida, minha cabeça já está louca. Mas que bom que você aí já teve uma redução e você vê que já melhorou seus exames, né? São as escolhas que a gente está fazendo. E ele falou algo que é aquilo que eu estava falando. Tem fatores de risco na família, e esses fatores de risco a gente chama de imutáveis, não tem como a gente mudar. Mas os fatores mutáveis, que é a escolha ali do dia a dia, do que a gente coloca no prato, faz toda a diferença. E está nas nossas decisões. Porque não é novidade mais para ninguém que o excesso de açúcar vai nos trazer várias doenças. E o impacto que isso gera no cérebro de vício é muito grande, de inflamação, né? Aumenta a gordura, aumenta a inflamação, inflama mesmo, o corpo fica inflamado, até com dificuldade, às vezes, de parar de comer. Chega a algum nível, algum ponto, o paciente entra em tanta dificuldade de controle, e uma coisa vai puxando a outra, e geralmente não dorme bem. Por não dormir bem, o corpo pede mais, né? Porque a insulina está alta, lembra que eu falei que não dormir bem aumenta a insulina, e a insulina alta vai pedir mais o quê? Mais doce. Grelina estando alta vai pedir o quê? Mais comida. E o corpo vai gerando essa inflamação. Outra coisa que acontece também, e hoje a ciência fala muito sobre isso, é sobre desbiose intestinal. Acontece o que é desbiose intestinal? No nosso intestino, a gente tem bactérias boas e ruins. E tem que ter um equilíbrio. Cada uma tem a sua função. Elas têm que estar em quantidades certinhas, cada lado. Agora, desbiose é quando a gente tem um descontrole dessas bactérias a nível intestinal. Hoje tem se falado muito, tem um eixo de cérebro-intestino, porque geralmente a gente come, a gente sente vontade de comer um determinado alimento, na verdade, pelo que as nossas bactérias intestinais têm pedido. Então, quando a gente come, principalmente assim, vamos lá, vamos pensar num hambúrguer, né? O que é mais saudável? Eu fazer um hambúrguer na nossa casa, ali com a carne, né? Com o pão ali que a gente compra, preparar, ou McDonald's, né? O hambúrguer lá do McDonald's é algo ultraprocessado, são alimentos ultraprocessados. Hoje, os alimentos ultraprocessados, ou seja, não tem nada de carne realmente lá. Né? Uma mistura ali que eu nem... Vamos ser sinceros, salsicha, não sei como é que é salsicha em Portugal, né? Cachorro-quente, salsicha. Então, é um alimento ultraprocessado, que isso faz mais dano também à flora intestinal, trazendo essa desbiose, o corpo vai viciando mesmo a esses tipos de alimento e vai dificultando aí na saúde, vai comprometendo a saúde. E o terceiro pilar, e último pilar que eu queria conversar com vocês, o que vocês acham que é? Então, o primeiro foi sobre o sono, o descanso, o segundo sobre o alimento, e o terceiro? Alguém se arrisca?
O descanso, o músculo. Exercício Atividade físico. física. Atividade física. A Laís exercitar. acertou. E aí, Atividade física. mas E a será... pastora está dando show, viu? Hã? Pastora A Paula? Está arrasando na Tá atividade linda, física. né? É isso aí. Motivação. É isso aí. Você falou que é motivação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas e a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus fala sobre o exercício físico? E aí? Fala assim, cuidar do tempo. Cuidar do templo, né? Mas assim, sobre assim, vamos fazer exercício. Será que tem será que Eu tem acho que Jesus fazia exercício, que ele fazia caminhada. Naquela época não tinha carro, né? Então, eles viajavam a pé. Então, já era o exercício, já era a academia de Jesus ali. Então, eu penso que é isso, né? Com certeza. Eu penso até que assim, ali a gente não vê muitas. O José Val também faz muito exercício. Sai da carrinha, entrega as encomendas, corre para a carrinha se vai chover. Eu já fiz o que ele está a fazer há muitos anos. Também fazia muito exercício. E muito, viu, Antônio? O exercício. Olha o que diz. Paulo, ele fala com seu filho Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Realmente, assim, na palavra não tem muito versículo que fale, façam exercício físico. Mas eu acredito que, assim como a pastora Paula falou, naquela época não existia sedentarismo. As pessoas, para fazer qualquer coisa, elas tinham que andar, elas tinham que se mover, né? Na época aí da primeira igreja primitiva, eles não sabiam o que era ser sedentário, né? Hoje a gente tem tudo aqui na palma das nossas mãos. Então, o sedentarismo aumentou muito. Então, Paulo, ele fala ali com seu filho, né? A primeira carta de 1 Timóteo 4,8 diz assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e a que há de vir. Então, assim, o exercício físico, ele tem algum valor. Claro que se ele for comparado com a piedade é superior, porque a piedade não é só dessa vida que a gente está aqui, nessa terra, é daqui da eternidade. Mas ele não tirou o valor do exercício físico, ou seja, há algum proveito, há algum benefício. E aí o exercício físico tem a ver com essa vida nossa aqui. Mas é valiosíssimo. Se a gente quer mais saúde, principalmente para o futuro, para o momento, mas para o futuro, a gente precisa de vencer a preguiça. A Bíblia fala muito sobre vencer a preguiça, não dá lugar à preguiça. A gente vê provérbios falando sobre isso, né? Muitos textos falando sobre vencer a preguiça, bem claro. E uma pessoa que consegue se exercitar regularmente, ela tem vencido a preguiça, porque não é fácil, gente. É fácil, pastora Paula? É fácil, pastora Rivânia? Não é fácil. A gente separar na agenda, né, dar essa prioridade. O segredo é dar essa prioridade, né, ser algo, construir músculo. Se a gente quer envelhecer com saúde, a gente precisa de fazer exercício físico, e principalmente exercício resistido, que a gente chama. Exercício de força, exercício, aqui no Brasil a gente fala musculação, né? A pastora Rivânia passou aqui na consulta comigo, quando ela esteve no Brasil, e eu dei parabéns para ela, eu escrevi lá na folhinha, né, pastora Rivânia? Porque ela tem uma massa muscular boa, mas porque ela veio construindo isso. Então, como que a gente quer? O músculo hoje vai dar autonomia para a gente amanhã. Como é que a gente quer levantar? Como é que você quer envelhecer? Levantar de uma cadeira. Quem faz isso não é o osso, é o músculo, é a força muscular. É o músculo que sustenta o corpo, os ossos. Eu falo com meus pacientes aqui que o músculo é o ouro do corpo físico. Então, vamos dizer não à preguiça. Amém? Vamos vestir a camisa. Amém. Vamos dar essa prioridade, porque quando a gente fala...
ginásio, matricular, não deixar para janeiro não, hein? Vou fazer esse desafio para vocês. Conversei Eu já hoje. malho todo dia, pastora. Eu já malho todo dia com as encomendas, mais de 150 encomendas por dia. É isso aí, não. Joseval, olha só, vou te falar uma coisa. Você é muito ativo, tá? Ah, isso aí eu sou, doutora. Isso aí eu sou muito. Ativo, tá? E aí que tá a diferença. Vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Atividade física é os que ele faz. Ele é muito ativo. Uma mãe também em casa é muito ativa, né? Não para, cuida das crianças e vai, né? O trabalho, dependendo do trabalho, a gente é muito ativo. Agora, a diferença do exercício físico é que o exercício físico ele traz um impacto para o nosso metabolismo. É algo que precisa ser programado. Eu vou fazer isso. E algo com acompanhamento é melhor para ter evolução. Não sei o que está mandando a volta. A gente precisa ter evolução de carga. Claro que isso instruído aí com o personal pastor Luiz Fernando, acho que quer falar. Pastor Luiz? Tem uma frase de uma academia, pastora Rebeca, aqui a gente fala ginásio, né? De uma academia que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando e a nossa realidade também. A frase que eles usam no outdoor é assim: eu não tenho tempo para nada, mas para mim abro uma exceção. Uau, vou anotar essa. Eu não tenho tempo para nada, mas para mim eu abro uma exceção. É isso aí. É isso aí. Hoje, assim, se a gente, na verdade, o tempo tá corrido, tá reduzido. Um dia a gente faz muitas coisas, mas é pôr a prioridade, é abrir essa exceção, é para você entender que é importante. Como é que você quer envelhecer, querido? Você quer ter autonomia? Né? Hoje, a mãe da pastora Paula até me marcou lá, que ela foi Eu fico muito orgulhosa, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, pessoas... Aumenta esse peso. 2 negócios pequenininhos assim. Mas ela está no caminho. Né? Ela nunca fez isso, né? Exatamente. Ela, assim, há um tempo atrás, ela estava no pedal e chega uma hora que o corpo precisa de outros estímulos. E trazendo, assim, o que acontece no momento aí? Quem faz exercício físico, às vezes, aquele dia a gente não está afim, a motivação não está legal, né? Porque, às vezes, hoje vocês vão ficar motivados aí para fazer exercício, vão querer matricular, mas vai ter um dia que essa motivação não vai estar assim. E aí que entra a disciplina. Então, motivação precisa andar assim, ó, de mão dada junto com disciplina. Porque quando a motivação não tiver legal, a disciplina fala mais alto. A disciplina é que vai dar ordem para o corpo físico para fazer. E aí, quando a gente vence isso, quando a gente vence, às vezes, a desmotivação, a gente vence ali o desânimo, a preguiça, e a gente vence ali no momento do exercício, liberações de hormônios acontecem. Endorfina, a dopamina, um neurotransmissor importante, traz uma alegria, traz um bem-estar, traz uma sensação boa, agradável. Então, no momento do exercício, gera isso após, né? Após você acabou de fazer o exercício, às vezes no momento lá é um pouco sofrido, eu vou ser sincera, também acho. Mas depois, com o tempo, fica prazeroso e se torna um hábito. Né? Vai se tornando um hábito. Então, se a gente quer mais autonomia, mais saúde, se a gente quer acelerar o nosso metabolismo, a gente precisa ganhar músculo. O que acelera o metabolismo do corpo humano é a quantidade de massa muscular, é disciplina mesmo. É disciplina que vence a desmotivação. Sei que eu estou falando muitas coisas aqui que às vezes vocês vão ficar motivados, em nome de Jesus, que essa é a intenção também, de vocês saírem com motivação, mas que essa motivação, no dia que não tiver legal, a disciplina vai falar mais alto. O compromisso. Como é que você quer estar daqui uns anos? Como é que você quer manifestar a glória do Senhor, o propósito do Senhor nessa vida? Sendo mais leve, por causa do corpo físico, amém, queridos?
Porque para o Senhor nada é impossível. O Senhor pode curar qualquer doença, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, mas é responsabilidade nossa, porque o templo é dele, Ele nos comprou. Mas é responsabilidade nossa esse cuidado. Ele permite a gente tomar decisões todos os dias. E aí eu queria trazer para vocês, para finalizar, como pôr em prática de fato esses hábitos que a gente falou, esses 3 hábitos aí. Então, tem um livro, não sei, em Portugal, assim, aqui no Brasil ele chama isso aqui, ó. Alguém já ouviu? Já viu? Sim, sim, em Portugal. É um dos livros mais vendidos na atualidade em termos de autoconhecimento e tudo mais. Muito bom, tá? Depois eu vou indicar mais um livro do Luciano Subirá aqui também, mas queria que vocês anotassem esse também. Esse livro aqui, ele fala sobre como que a gente vai introduzir um novo hábito. Ele fala muito, olha o que o autor fala, ele fala sobre que 1% que a gente melhora todos os dias, no longo de um ano, vai trazer um impacto muito grande. Se cada dia eu melhorar 1% que seja, ao longo de um ano, por mais que pareça imperceptível agora. Então, por exemplo, para quem está sedentário, começar a se ativar mais, é o melhorar 1%. Daqui um mês, lá em janeiro, vocês já vão estar lá no ginásio. Mas hoje você começou a estar mais ativo. Em vez de Uber, às vezes de táxi, você começar a andar mais, você se movimentar mais. Vai num prédio onde, em vez de você subir de elevador, você subir de escada, é estar mais ativo. E aí, daqui um mês, você vai estar lá no ginásio. Então, é ser intencional, é melhorar cada dia 1%. Isso traz um impacto, ele fala muito sobre isso. E ele traz também falando sobre como que a gente vai alcançar uma meta. Como é que eu posso... a minha meta, então, é dormir melhor, a minha meta é me alimentar melhor, a minha meta também, como a doutora Rebeca falou, é fazer exercício. Tá, a gente sabe disso, a meta é essa, eu quero mais saúde. Como que eu vou fazer isso na prática? E ele fala muito sobre criar um sistema. O segredo está em criar um sistema. E aí o sistema, como que eu posso fazer? Então, como que eu posso fazer para dormir melhor? Anota aí, higiene do sono é um sistema. Higiene do sono nada mais é que você se preparar, é uma rotina que se prepara para dormir. Higiene do sono. Anota aí, tem muitas coisas que vocês podem buscar na internet que vai falar sobre isso. É rotina mesmo. A gente tem uma rotina muito bem para acordar, mas às vezes para dormir não. Bagunça muito. Acaba dormindo a hora que deu. Então, se eu quero dormir melhor porque eu quero gerar mais saúde, se eu quero descansar bem, essa é a minha meta. Qual o sistema que eu vou fazer isso? Vou conversar com a família, né? Vou, às vezes, precisar de ajuda médica, avaliação, vou buscar, para que eles, né? Porque às vezes precisa, e vou introduzir. É um sistema. E a higiene do sono é um sistema que se cria. Dentro da realidade, temos o ideal, não esqueçam disso, temos o ideal, busca para a sua realidade e seja intencional. Na alimentação, como é que eu posso criar um sistema? A meta é se alimentar bem, amém? Ter boas escolhas. Como é que eu faço isso naquele dia que eu cheguei do trabalho cansada? Vou ter que fazer comida? E agora? É mais fácil pedir lanche, né? Passar lá no McDonald's e pedir um lanche. Como que a gente vai fazer? Qual o sistema que eu vou criar para se alimentar melhor? Organização, organizar a semana do que vai comer, deixar pronto algo mais fácil, congelar, tira um dia da semana que seja para preparar ali o alimento. É um sistema. Vocês estão entendendo isso de meta e sistema? Amém? E do exercício físico? Como é que a gente quer fazer exercício, a gente entendeu que eu preciso ganhar massa muscular, fazer um cardio pulmonar também, com exercício aeróbico, é importante. Qual é o sistema que eu vou criar?
Então, algum hábito que você já faça. Por exemplo, eu levo o meu filho para a escola, vou falar da realidade daqui, 1h da tarde. Então, 1h da tarde, é um hábito que você já faz. Então, 1h da tarde, você já vai com uma roupa ali que você já vai para a academia. É um sistema que você criou, dentro de um hábito que você já tem todos os dias. No final do dia, eu não sei, eu tenho curso de inglês, eu tenho curso, não sei, de espanhol, e aí eu já vou meio que preparar, é um hábito que eu já tenho, então eu vou introduzir um novo hábito que é o exercício físico. Então eu vou associar aquele dia que eu estou indo para fazer o curso lá, depois do curso eu já vou para a academia, ou ao contrário. Isso ajuda muito a criar um hábito, isso ajuda muito a cumprir a meta. E esse livro fala muito sobre isso, por isso que eu queria que vocês, se tiverem a oportunidade de ler, tá? Muito, muito bom, muito gratificante também. E fala disso em qualquer hábito, né? Em qualquer área. Mas eu estou trazendo aqui para vocês nesses 3 pilares que a gente conversou. Na vida espiritual, como é que a gente faz para ter devocional? Isso tem que ser inegociável. Todo dia de manhã eu tenho que ler a palavra de Deus. E acaba se tornando, todo dia de manhã a gente não toma um café? Todo dia de manhã. Então, estou tomando meu café, vou ter minha leitura da palavra, vou ter o meu momento com o Senhor. Claro, isso aí dentro da realidade de cada um, pode ser à noite, né? Antes de dormir, dentro do tempo e da realidade de cada um. Então, queridos, assim, eu acho que eu até passei um pouquinho de horário, eu peço desculpa aí, né, por ter esse tempo aí, dar seguimento à pastora Paula aí, de oração, de perguntas, eu acredito que o pastor Luiz me mandou aqui. Bastante gente que perguntou, a Júlia falar, né? Doutora Rebeca, eu gostava de perguntar uma coisa sobre o açúcar. A doutora falou muito bem que o açúcar em excesso faz mal, mas a falta dele também faz, não faz? A falta? Sim. Faz, mas olha só, quando eu falo açúcar, que faz mal, é aquele açúcar que a gente adoça as coisas, ou açúcar propriamente dito que está no alimento, açúcar refinado. A gente tem fontes de açúcar, por exemplo, na fruta. Então, exato, eu tenho outras fontes de açúcar que vai suprir essa carência do açúcar em si, entendeu? Sim. Eu vou reduzir fontes de açúcar simples, açúcar barata, que a gente chama. Eu sou-lhe sincero, eu não gosto de nada azedo, eu como tudo, tomo tudo com açúcar, mas eu não me sinto dependente do açúcar. Eu não abuso no açúcar, mas eu gosto do meu café com açúcar, gosto do suco com açúcar, mas não me sinto dependente. Não se sente dependente? Não. Tá. Não sinto aquela coisa de correr atrás do açúcar. Tá. Antônio, né? Irmão, olha só. Aí tem que ser isso é muito individualizado, tá? Assim, teria que ver muita quantidade desse açúcar. Às vezes é bem pouco, se não tá te dando essa compulsão, né? Se os seus exames estão bons, se você faz o exercício físico, não é o açuquinho que você vai colocar no café que vai, assim, prejudicar a sua saúde. A gente tem que ver como um todo, né? Aqui no Brasil, a gente tem os adoçantes também, que é uma opção. Mas eu já ouvi dizer aqui em Portugal que o adoçante é pior que o açúcar. Faz mais mal que o açúcar. O adoçante? Sim. O adoçante faz mais mal que o açúcar refinado? É isso que você está falando? Já ouvi dizer aqui em Portugal isso. Não. O que faz mal do adoçante é se você usar uma quantidade absurda, que geralmente quem faz essa troca do açúcar por adoçante não usa essa dose excessiva, entende?
Claro que tem Sim. adoçantes e adoçantes, tudo tem que ser avaliado, né? Qual adoçante trocar, mas a quantidade que se usa no dia a dia para substituir esses açúcares que você está colocando ali no café ou no suco, não vai te gerar prejuízo, e pelo contrário, é sim melhor do que o açúcar, de forma geral. Agora, realmente, se você usar uma quantidade muito grande, de acordo com alguns estudos, mas realmente assim, não tem ninguém, eu não conheço ninguém que usa aquela quantidade, pode sim prejudicar, tá? Por exemplo, a minha mãe é diabética e ela toma adoçante e está proibida, por exemplo, de comer pão. A médica proibiu-a de comer pão. Pão. O diabético, ele tem que evitar. Aí, por exemplo, para o diabético mesmo, sua mãe, né, que é diabética, o que é pior para ela? O açúcar mesmo ou o adoçante? Entende? É o açúcar que é muito pior para ela. O pão aí é muito individualizado, porque aí tem que ver o que ela vai comer durante o dia. Não é proibido. O pão é carboidrato. Ela faz uma alimentação normal, só que a médica pediu para ela evitar de comer pão. Isso, evitar. De resto, ela faz uma alimentação normal. O diabético, Antônia, a gente precisa tirar o açúcar, que adoça, e o carboidrato, que é o pão, é reduzir. As frutas é reduzir. Não é ficar 100% sem. Sim. Entendeu? E isso também sim, não... De forma geral... O organismo também depende do açúcar, não é? Também depende do açúcar. Não pode ser em exagero. Isso, ele precisa do açúcar. Mas quando eu falo açúcar, que o organismo precisa do açúcar, o pão, por exemplo, ele vira açúcar no nosso organismo. A fruta, o açúcar que está na fruta é suficiente para a gente não precisaria usar o açúcar que vende lá no mercado, que põe no café. Entende? Isso foi criado por nós. Se a gente consumir a fruta, o pão, o arroz, o macarrão, já tem açúcar o suficiente para a vitalidade das células. Okay. O excesso que gera problema de saúde. Tá bom? Tá bom, obrigado. A Júlia quer falar também, né? Pode falar, Sim, sim. Júlia. Oi, boa noite. Boa noite, desde Barcelona. Duília. Júlia? Duília. 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 Sim. Uma pergunta. Os livros se encontram somente em Brasil ou Portugal ou aqui na Espanha pode encontrar também? Esse aqui... Sim. Eu creio que há aí também. Olha eu arranhando no espanhol. Sim, venga. Muy bien, muy bien. Creo, porque é um americano. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿y el otro que puso usted? Este es de Brasil. Este es Luciano Subirá, es un pastor brasileño. Sí, mi abuela sabe quién es. Tengo mi abuela que suele escuchar todo. Você deve encontrar na Amazon da Espanha. Ah, tá. Ah, tá bom, pastora. Tá? Então, eu olho. Depois eu passar uns notas e... Tá. Hábitos, vale. Pois era isso, era para saber se estava por aqui. Ok. Obrigada, boa noite. Boa noite. Alguém mais? Tem pergunta no chat? Alguém mais? Alguma pergunta? Eu tenho aqui realmente uma pergunta. Tenho. Pode falar. Então é o seguinte, a primeira coisa que falou foi em sono. E eu gostava de colocar aqui uma questão que se calhar é importante nos dias que correm, porque nós estamos neste momento, no meu ponto de vista, nós estamos numa sociedade muito corrida, em que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é muito acelerado demais. E então as pessoas, o que eu noto é que existe uma dificuldade
uma disciplina no que diz respeito ao sono. Uhum. E quando as pessoas a nível emocional não conseguem ter um determinado nível de disciplina, elas acabam por não ter uma boa higiene de sono. Consequentemente, elas podem ter um sono que acham que vão conseguir dormir, ou então, o reverso, entram em privação de sono. Uhum. A privação de sono, ela pode trazer várias consequências. Recentemente passei por uma fase de privação de sono, por causa de problemas de saúde que eu estou a tentar perceber o que é que tenho a nível de coluna, só estou à espera de resultados. Mas em tempos como mãe, eu tive uma privação de sono de 10 meses, onde eu tive alteração da tireoide e tive queda excessiva de cabelo, tive as chamadas peladas, portanto caía-me em série cabelo, na altura fiquei assustada. E eu gostaria de saber o que é que poderia recomendar, que palavra é que poderia dar como médica e como pastora, no que diz respeito a isso, porque é um tempo, nós vivemos tempos tão acelerados, tão corridos, com tantas responsabilidades. Sim. E o que é realmente prioritário no seu ponto de vista como médica, numa saúde tão integrativa que executa nos dias de hoje, pastora? Obrigada. Então, o que você falou é uma realidade, né? Os dias estão corridos, muitas tarefas. Então, assim como o exercício físico a gente põe como prioridade, o sono também tem que ser. Claro que é aquilo que eu falei, dentro da realidade e da individualização de cada um. Então, por exemplo, depende da fase de vida que está. A mulher, quando tem uma criança pequena, e aconteceu isso com você por 10 meses, né? Teve privações de sono por conta da criança, dentro da realidade você teve que ali contornar, né? Às vezes dormir durante ali a tarde, tirar um cochilo, né? Então, dentro da realidade de cada um, é a gente tentar traçar uma meta, mas como prioridade. Eu falei sobre a higiene do sono, mas tudo tem que ser muito individualizado. A mulher, quando ela está com seus 40 anos mais, muitas mulheres começam a ter alterações. Está balançando a cabecinha. Foi esse o caso. É esse o caso que está a acontecer. É que para além de não estar a acontecer o que está a acontecer agora, não é? Isso, hoje em dia, não passo isso por conta da minha filha, que ela vai fazer agora há 15 anos. Mas, por conta de saúde e dores físicas, dores na cervical, enxaquecas, dores na coluna, eu não tinha posição para dormir. Eu chegava a dormir, nos últimos meses, eu estive cerca de 3, 4 meses a dormir 2 horas por noite. E tinha que ir trabalhar no dia a seguir. A única solução, até porque eu tive uma baixa de imunidade também muito grande, o que aconteceu foi que eu tive que tomar um relaxante muscular que me induzisse também o sono. Porque eu não tenho vício de apesar de ter redes sociais, eu não tenho vício de telefone, não tenho vício de televisão, não tenho compulsões, não tenho isso. A partir de uma determinada hora, eu basicamente eu desligo. Mas há pessoas que não têm, não é? E a única solução foi mesmo uma medicação. Enquanto eu não sei aquilo que eu tenho, a única forma foi o meu médico dizer: vamos ao último recurso, vou ter que te prescrever algo que te induz o sono e que te relaxa a nível muscular, para ver se tu não tens tantas dores, e com a fisioterapia que recebes semanalmente, para ver se consegues melhorar, para não, a nível emocional, a nível físico, não entrares em colapso ou exaustão emocional e física. Então, você recorreu a uma terapia medicamentosa, né, nem que seja um relaxante muscular, porque, claro, uma dor, uma situação ali vai te dificultar no sono, né? Então, não é só a higiene do sono, tem que se avaliar. Então, se está com algum problema aí, no seu caso aí, tem que fazer esse acompanhamento. Como é que você chama? Como é que ela... Paula. Ah, Paula. Paula. Então, Paula, precisa se avaliar, assim, mais como uma consulta mesmo, para poder te auxiliar melhor. Mas, assim, tem casos que a gente precisa recorrer ao medicamento, né? Eu falei mulheres
40 a mais, porque as mulheres a partir dos 40 anos, ela entra numa transição menopausal. Então, isso altera o também, pré-menopausa. Estou a ter sintomas de não estou na pré-menopausa, atenção, graças a Deus, mas estou a ter esses sintomas todos. Está tudo a acontecer ao mesmo tempo, está tudo a ser avaliado. Então, é você também ter essa gentileza com você, né? Então, dentro da sua realidade, você trazer o ideal. E aí, o ideal, sim, é buscar ajuda, atendimento médico, recorrer ali a medicamentos para aliviar a dor, tratar isso. E no caso de menopausa, tendo ali nenhuma contraindicação, fazer reposição hormonal, tá? Para ajustar os hormônios que nós, mulheres, enfrentamos aí, principalmente aí depois dos 40 anos, nesse declínio hormonal, e que um dia zera mesmo. Então, a terapia hormonal da menopausa é algo hoje que tem se falado, tem crescido muito no mundo, e que ela traz muita saúde para a mulher, tá? Então, até abrindo um parênteses aí, mulheres 40 a mais, né, precisa de acompanhamento para repor esses hormônios, claro, tudo individualizado, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer, tudo tem que ser individualizado, mas hormônio é bênção de Deus, e a mulher precisa ter esse olhar diferenciado ali nessa fase da vida, tá? Amo trabalhar com isso com as minhas pacientes, porque é uma fase de muita mudança. As mulheres falam assim, eu não me reconheço mais, quem é essa? Né? Mas é por conta dessa alteração hormonal. Então, seja gentil com você, né? Hoje a gente falou sobre o escândalo, mas olha a sua realidade hoje, né? Busca ajuda aí dentro do possível e dentro da sua realidade, vai ajustando aí para você ter mais saúde. Tá bom, Paulo? Muito obrigada. Amém. Eu queria agradecer, né, esse tempo tão precioso, foi muito bom. Eu não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta, mas a gente já está acabando, indo para o final mesmo, finalizando esse momento. Mas se mais alguém quiser, pode ter essa oportunidade, enfim, mas eu queria agradecer, tá? Queria agradecer a pastora Rebeca por tudo que foi ministrado, por todo mundo que interagiu também, que esteve online. Eu sei que teve algumas pessoas que entraram, tiveram que sair, mas foi muito bom ter esse tempo também com vocês. Espero, de fato, né, igual a pastora Rebeca falou aqui, né, que a gente saia daqui ainda mais incentivada em fazer mudanças, né, com propósito na nossa vida, né? E eu queria pedir para a pastora Rebeca orar pela gente, Amém. Finalizar o momento. E Amém. Muito obrigada, viu, pastora? Amém. É uma honra, uma alegria, viu, estar com os irmãos aí de Porto, né, e de outras regiões aí, que eu sei que tem gente. É muito gratificante a gente poder servir com aquilo que o Senhor tem nos dado, né, e o Senhor me deu a graça de exercer a medicina, e por Ele e para Ele, né, eu me alegro, me emociono com isso, de tão longe, assim, estar podendo contribuir isso com vocês, com essas orientações, e eu quero orar, tá? Muito obrigada aí por esse tempo, de coração, tá? Senhor meu Deus, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar por esse tempo, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, com os teus filhos, de poder estar servindo o Senhor com aquilo que o Senhor tem me dado, que é a medicina, aquilo que o Senhor me deu, que é a medicina. Ó Senhor amado, eu quero te agradecer por isso. Ó Deus, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida de cada um aqui que esteve aqui, que está aqui nessa reunião. Ó Deus, como autoridade médica, eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, ó Deus, saúde, ó Deus amado, sabedoria do Senhor, Deus, para tomar melhores decisões, para dizer não à preguiça, ó Deus amado, mas para pôr em prática, Senhor, aquilo que o Senhor dá para nós tomarmos a decisão, que é saber melhor escolher os alimentos, o sono, ter esse cuidado com o sono, Pai, ali com exercício físico. Ó Deus, nos dê essa graça, nos dê, Senhor, em nome de Jesus. Queremos vencer isso a cada dia. Tomamos posse, Deus. Ainda neste dezembro de 2025, nós declaramos que a nossa saúde vai ser transformada. Nós tomamos posse disso, porque entendemos a importância
desses pilares, desses conselhos, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos impulsiona a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Povo animado Amor. aqui. Um beijo, gente. Um beijo, tá? Paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus. Muito E se obrigada. Deus permitir, um dia eu vou estar aí com vocês. Se Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vem para Barcelona também, pastor. Muito bem-vinda. Oh, meu obrigada. Deus. Um beijo. Se cuidem. Muito obrigada, amém, muito obrigada.